Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando hoje para realizarmos a exposição da aula que marca o encerramento do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. Estamos finalizando a revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E no domingo, 29 de março de 2020, lição de número 13, a aula conclusiva, a aula que marca o encerramento deste primeiro trimestre. O tema da nossa aula, da nossa lição, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. A humanidade não pode, e o ser humano não pode refazer alguém que já está feito, alguém já crescido, alguém já nascido. Todavia, Jesus Cristo de Nazaré, no poder do Espírito Santo, pode fazer de cada ser humano um novo homem em sua presença. Nosso texto áureo está em Efésios, carta de Paulo, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, abordada na lição de hoje, está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus, porém, lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Está aqui, queridos, a nossa leitura bíblica, João 3, 1 ao 16. Vamos lá? A introdução da nossa lição de hoje vai nos trazer uma pergunta interessante. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta bastante intrigante e nós precisamos tomar cuidado com um adendo. Evitarmos a doutrina chamada de perfeccionismo, pregada por alguns que diz que, estando nesse corpo mortal,
É possível o ser humano ser 100% perfeito. Tomemos cuidado, amados irmãos, com esta visão do perfeccionismo humano, visto que Jesus foi o único capaz de cumprir a lei, de ser perfeito diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos aprender nessa aula de hoje que a perfeição que Deus nos garante e Deus tem para nós, ela não está relacionada à ótica humana, o prisma da visão humana, não. Ela está relacionada à ótica divina, à visão de Deus acerca de alguém que é perfeito. Portanto, vamos lá, pois em Cristo Jesus nós podemos sim alcançar o estado de filhos de Deus e sermos agradáveis e perfeitos em Cristo Jesus. Nós vamos falar hoje, nesta aula, sobre alguns temas, a justificação, a santificação, a glorificação, temas estes que estão inseridos, eles estão dentro da doutrina da soteriologia bíblica, doutrina esta da salvação do homem, propiciada ou promovida por Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Vamos falar sobre o nascimento do novo homem, queridos. A lição traz para nós aqui algo interessante, visto que o novo homem, ele não pode ser gerado, ele não nasce do sangue e nem da carne. O novo homem em Cristo Jesus, para que a velha natureza, para que o homem inclinado ao pecado morra e renasça um novo homem, ele certamente não nascerá da carne e do sangue. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, a Bíblia é muito clara em nos mostrar que nós, para sermos novas criaturas diante de Deus, precisamos nascer de novo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É isso que nós vemos em João, capítulo de número 1, João, capítulo de número 1, versículos de número 12 e 13. Leiamos a palavra de Deus neste momento. João, capítulo 1, versículo 12 e também versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, queridos, a nova criatura, ela não nasce do sangue, nem tampouco da carne. Ela nasce por uma atuação do Espírito Santo de Deus, fazendo morada no coração, no corpo, na alma do ser humano. Segundo ponto, nascido de Deus. A Bíblia mostra que o nascer de Deus, o ser gerado uma nova criatura em Cristo Jesus, só acontece através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, se você é um crente, é alguém que acredita, que crê que Cristo Jesus é o Salvador e Senhor da humanidade, acalme e descanse o teu coração, pois este é um sinal poderoso e um sinal que declara a tudo e a todos que você nasceu de Deus. A Bíblia diz lá em uma das cartas do apóstolo João, no fim das nossas Bíblias, que aquele que nega Jesus como Senhor e Deus, este não é nascido de Deus, ele é nascido da carne. Portanto, nós temos esta bem-aventurança de sermos nascidos de Deus. O terceiro ponto do primeiro tópico da nossa lição, o nascimento do novo homem, terceiro ponto, nascido da água. Há aqui
uma referência clara à doutrina batismal, à doutrina do batismo, descrita em Marcos capítulo 16, versículo 16, também em Mateus capítulo 28, para que fosse batizados que crescem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Jesus disse para Nicodemos que para sermos uma nova criatura, um novo homem, precisamos nascer da água e do Espírito. E esta menção aqui da água faz parte da doutrina bíblica do batismo, que é um sinal, é um testemunho público que nós entregamos a nossa vida a Cristo. E também Jesus está fazendo menção aqui da doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. Nós, os que servimos a Deus, passamos pela regeneração. A nossa mente, coração, as nossas vontades estavam mortas em delitos e pecados, e a água do Espírito de Deus, ele que é a fonte de toda a vida, passou por nós e nos deu vida outra vez, nos regenerou, nos fez nascer de novo, mediante a limpeza, a lavagem da água e do Espírito Santo de Deus. Vamos ler um texto bíblico? Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Carta que Paulo escreveu para Tito, uma das epístolas pastorais, depois de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Não pelas obras de justiça, que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, nós nascemos da água. E também nascemos aqui, quarto ponto, nascemos do Espírito Santo. Aqui em João capítulo 3, versículo 6, Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, portanto ele vive na carne. E o que é nascido do Espírito Santo, ele é espírito. Ele anda em espírito. Ele não anda mais na vontade da carne. Este aqui, queridos, é um sinal, uma evidência que o reino de Deus proclama, mostrando que o novo homem, uma das evidências do nascimento do novo homem, se não a maior delas, é que ele não vive mais na carne. Portanto, agora ele vive no Espírito, uma vida em adoração a Deus. Segundo tópico da nossa lição, hoje nós seremos bem breves, enxuto aqui a nossa aula. Segundo tópico, a justificação do novo homem, a doutrina da justificação pela fé, que marcou, meus irmãos, a história da igreja, sobretudo na Reforma Protestante, onde a igreja lá medieval, a igreja da Idade Média, trouxe sobre si, arrogou para si o título de soberana e fechou o acesso às escrituras sagradas, cobrando indulgências, preços altíssimos, trazendo sobre o povo um jugo que Jesus nunca impôs, sobretudo concernente à salvação e o perdão dos pecados. E Deus levantou homens para apregoar a doutrina da justificação pela fé. E é a doutrina que nós falaremos aqui agora, dentro da nossa aula, o novo homem em Jesus Cristo. Portanto, vejamos o primeiro ponto aqui, a inutilidade da justiça humana. Isaías 64:4, meus irmãos, nos informa que as melhores obras que o ser humano pode realizar não passa de trapos de imundície. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz que a salvação é um dom gratuito de Deus mediante a fé, para que nenhum homem se glorie de estar sendo salvo pelas suas obras. Portanto, a justificação
ela acontece mediante a fé. A justificação não é pelas obras. Vale lembrar um ponto interessante aqui. Uma vez que fomos justificados, declarados justos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, as nossas obras agora são boas, porque o nosso Deus é bom e Ele pratica obras de justiça e são obras maravilhosas. Amém, queridos? Agora, esta fé é em quê? Esta fé é nos méritos de Cristo Jesus e a obra de Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 9 nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Portanto, queridos, as obras, a justiça humana, por mais que ela possa ser boa, ela não tem o poder e a capacidade de levar o homem à salvação. O segundo ponto do tópico 2 nos fala da maravilhosa doutrina da justificação. E aqui eu quero lhe explicar algo nessa noite, algo nessa transmissão, neste vídeo. A nossa situação jurídica diante de Deus era lamentável e lastimável. Nós éramos réus confessos e destinados à ira de Deus, ao julgamento eterno. Todavia, queridos, através de Cristo Jesus, o Deus justo e poderoso, justificou-nos. E nós fomos, através de Jesus, declarados inocentes e justos diante de Deus. O preço foi pago na cruz por Jesus Cristo. E a nossa situação jurídica de réu passou a ser de absolvidos. Nós, que éramos considerados injustos, passamos a ser considerados justos diante do Deus vivo. Terceiro ponto do tópico 2, o novo homem é justo, justamente aquilo que estamos comentando aqui agora. Nós passamos a ser vistos diante de Deus como pessoas justas, como pessoas que andam no caminho da retidão, como pessoas que estão trilhando um caminho em direção à perfeição, como nós lemos aqui no texto de Efésios 4:13. O objetivo da nossa carreira é chegarmos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Vale você agradecer a Deus aí, porque Ele nos justificou. Glória a Jesus por isso. O terceiro tópico, a santificação do novo homem. A doutrina agora, amados, da santificação. E nós aprendemos que a santificação é um processo. A santificação, ela é um processo. Primeiro ponto da santificação, a santificação como posicionamento. Ou seja, quando nós estávamos distantes do Criador, nós éramos considerados profanos, impuros, pessoas sem a presença de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora a nossa posição de profanos e de pessoas ímpias sem Deus passa a ser um posicionamento de pessoas santas. A palavra santo no original da Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, significa separado. Eu e você fomos separados para Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12, versículo de número 2, melhor dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos. Paulo muitas vezes começou as suas cartas assim, chamando os irmãos de santos. Portanto, não se engane com essa história. Santo é só Deus. Não.
Isso não é uma verdade. Santo em plenitude, em perfeição, santo no sentido de completamente santo e sem pecado nenhum, aí sim só Deus. Mas separados, todos nós precisamos ser para agradar ao Senhor. Então, posição de santos, nós fomos colocados nessa posição quando entregamos a nossa vida a Cristo. Segundo ponto, a santificação como processo. Aqui nós aprendemos o processo da santificação. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede, o verbo ser aqui, está mostrando uma continuidade. Nós precisamos ser santos quando entregamos a vida a Cristo, Ele nos separou. Precisamos nos separar hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias da nossa existência, lutando contra o pecado, vencendo o velho homem, andando em espírito, nós conseguiremos atingir aí o processo da santificação. E por fim, meus irmãos, terceiro tópico, a santificação do novo homem. Nós vemos que a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Um dia, Jesus voltará e nós seremos plenamente santificados. Esse corpo corruptível e mortal, suscetível ao pecado e ao erro, dará lugar a um corpo glorificado. E nós subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Toda injustiça e impureza será tirada de nós e nós estaremos com Cristo para sempre. Eu concluo essa aula deixando para você Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Cristo Jesus, nós podemos ser um novo homem. Você, irmã, uma nova mulher. Todos nós, novas criaturas, para servirmos e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. É possível sim vivermos uma vida santa, separada, justa e reta para o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você.